São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. convido vocês, antes de iniciar a homilia, fiquem de pé, só um instante. Cantem essa música comigo, é bem fácil, é bem conhecida. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será real, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que reconhecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Podemos sentar. Vocês vão entender depois o porquê dessa música. Que alegria retornar, né, depois desse período, que faz tempo que vocês não me veem, né? Eu sempre digo que férias é importante, né? Eu sempre digo que padre não tira férias, né? Porque padre não deixa de ser padre quando está descansando, ele fica meio de recesso, né? Como eu falei para vocês, rezei um monte de missa nesse período de férias, né? Inclusive com um padre amigo meu que mora em Itanhaém, né? Padre Gabriel, né? Rezei na paróquia dele, o pároco dele estava viajando, né? E tem missa no memorário, né? Acabei ajudando ele em algumas missas, né? O povo ficou extremamente feliz lá na paróquia, inclusive Imaculada Conceição de Itanhaém é o nome da paróquia. E meus irmãos, a liturgia de hoje é uma sequência direta dos últimos domingos que vivemos e das últimas festas e solenidades. Então, só para nós fazermos uma ressonância, uma recordação do que aconteceu nos últimos domingos. Dia 24 de dezembro, tivemos a vigília de Natal. Vocês lembram qual foi o evangelho? É molezinha, hein? É molezinha, hein? É o nascimento do menino Jesus na manjedoura. De forma resumida é isso, né? Domingo, dia do Natal, não é o mesmo evangelho. É outro. Que nós vemos a questão da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No domingo seguinte, que seria a festa de Santos Reis, né? O domingo da Epifania do Senhor, claro, tradicionalmente dia 6, né, de janeiro, mas sempre puxa para o domingo mais próximo, né? Som, melhorou. Então, sempre puxa para o domingo mais próximo, né? Então, ali temos a manifestação de Deus, né? Através da questão da chegada dos Reis Magos. Temos aquelas três figuras, né, que vêm da tradição, né, não estão escritos na Bíblia, né, Gaspar, Belchior e Gaspar, né, aonde esses três reis magos chegam lá para venerar aquele menino nascido, né, talvez não era nem mais menino, já deveria estar até um pouco grandinho, né, mas a grande questão é que aqueles homens chegam para venerar aquele Deus que havia nascido, né. Temos a tradição que geralmente temos um homem negro, um homem meio, vamos dizer, asiático, né, um olhinho puxado, e um homem branco, né, que é representando os continentes, né, Europa, Ásia e África, né. Aí muita gente me pergunta, e a Oceania e a América? Então, não existia naquela época, né, gente? Né? Então, representando essa questão de que todos os povos vão a Deus, né? Mas hoje eu não vou falar dos Reis Magos, não vou falar da festa da Epifania.
No domingo passado, tivemos o quê? A festa do batismo. Opa, estão espertos aí, a festa do batismo. E na festa do batismo vemos aquela questão que Jesus é batizado, como os outros eram batizados por João, só que diferente dos outros, com Jesus acontece uma coisa diferente. Paira sobre ele uma pomba, certo? E se ouve uma voz vindo do céu. Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu amor, todo o meu agrado, dependendo da tradução, né? Pronto, fizemos essa ressonância para voltarmos para o caminho. Neste domingo, estamos vivendo uma sequência direta do Evangelho do último domingo. Porque vemos João Batista, nesse momento, falando também sobre tudo aquilo que vimos semana passada, só que tem uma diferença. Semana passada ele fala assim: eu batizo vocês com água, mas vocês serão batizados com o fogo. Prestar atenção, né? Fogo. Só que dessa vez ele não fala fogo. Ele fala o quê? Espírito Santo. Ou seja, se semana passada nós recordamos o nosso batismo, a importância do batismo na nossa vida, agora nós vemos a nossa missão de batizados. Enviados em missão, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco, né? Então, a questão agora é fazer talvez uma recordação da nossa crisma. Porque muita gente, às vezes, quem não é católico, às vezes fica se questionando: por que batiza bebê, né? Por que batiza uma criança que não entende nada, não tem consciência do que está acontecendo? Justamente para torná-lo ele filho de Deus. Mas o que deixa nós plenos com o sacramento do batismo é o quê? É o sacramento da crisma. Por quê? É na idade da razão que nós recebemos o sacramento da crisma. Ou seja, essa fé que eu aderi com meus padrinhos, meus pais na minha infância, agora eu quero para mim. Agora eu quero levar ela aos outros. Por isso que nós somos batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Tanto é que, tradicionalmente, a crisma é vermelho, temos a vela dos 7 dons do Espírito Santo, geralmente bota uma pomba na camiseta, tem todo esse simbolismo ligado justamente à questão do Espírito Santo, né? Apesar de termos a festa de Pentecostes, eu diria que a crisma é a grande manifestação do Espírito Santo, né? E por isso o Espírito Santo, o agir do Espírito é tão importante na nossa vida. Só que não se enganem, meus irmãos, receber o Espírito Santo através do batismo e da crisma não é simplesmente, recebi, né? Uma vez eu ouvi uma piada, né, de um bispo, aí, gente. Ele falou assim: Dom, o padre, né, ele foi conhecer a paróquia, né, e o padre falou assim: ai, Dom, eu tenho tanta dificuldade na minha igreja, eu já tentei resolver de várias formas, mas é cheia de morcego, né? Tem morcego em todo lugar. Já joguei bomba, já joguei veneno, mas esses morcegos não somem. Aí, claro, né, em sentido de piada, né, o bispo falou assim: é muito fácil, é só crismar. Claro que é piada, mas é a grande verdade. Tem muitos jovens que depois que não tem mais a carteirinha, depois que recebe o sacramento da crisma, some. Vocês que são catequistas sabem disso, né? Somem. Porque eu sempre digo uma coisa: enquanto você tem a carteirinha para assinar, você, vamos dizer, tem uma segurança, né? Agora, a partir do momento que você não tem mais a carteirinha, aí que o compromisso fica sério. Então, nós temos que valorizar esse sacramento que Deus nos dá. E é interessante que, na primeira leitura de hoje, Isaías, né,
Como eu já falei várias vezes para vocês, meus irmãos, o Isaías é dividido em 3 blocos. Primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Esse trecho que estamos ouvindo, que é conhecido como o Cântico do Servo do Senhor, né? Também vamos ter mais o Cântico do Servo Sofredor, que é outro cântico que é mais para frente. Esse cântico nos mostra um prelúdio do que seria Jesus, né? Aqui não diz que é Jesus, mas devido aos fatos que vai acontecer com Jesus, nós enxergamos esse servo sofredor, esse homem, esse servo do Senhor, o próprio Cristo. E é interessante que esse texto é nos colocado num momento de muito sofrimento e de dor para o povo, porque no segundo Isaías é o período do exílio da Babilônia. E o exílio da Babilônia foi um período muito difícil para o povo, onde eles não podiam viver a sua fé. Imaginem 30, 40 anos sem poder participar de missa, sem poder se confessar, sem poder receber unção nos enfermos, sem exéquias. Foi isso que o povo viveu, né? Só que aqui nos diz o seguinte: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, as tribos de Israel, né? Jacó é Israel, e reconduzir os remanescentes. Eu te darei essa luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Que luz é essa? É o Cristo. Só que aderir ao Cristo, meus irmãos, não é simplesmente, eu amo Jesus, admiro, mas na hora que ele fala de casamento, tô fora. Na hora que ele fala de respeito aos pais, tô fora. Ou seja, pega uma parte de Jesus que eu gosto e o resto esquece, né? E não é assim que funciona. Você tem que aderir Jesus por inteiro, né? Uma vez eu ouvi uma criança, uma adolescente falando para mim assim: ai padre, eu gosto tanto daquele Jesus do The Chosen, mas esse Jesus aí que eu vejo na Bíblia, eu acho ele muito bravo. Mas ué, não é a mesma, né? É a questão da interpretação, né? Mas é a mesma figura, né? Ah, não, mas esse aí é muito bravo. Ou seja, nós pegamos um Jesus que nós queremos, né? E esquece, né, o resto, né? E não pode ser assim. Nós temos que aderir Jesus por inteiro. E aderir Jesus por inteiro, meus irmãos, não é fácil. Principalmente nos dias de hoje, que às vezes você usar uma cruz incomoda muita gente, usar uma cadeia incomoda muita gente, usar uma camiseta de santo incomoda muita gente. Quantas vezes eu andando de batina, o povo não me chama de morcego, não me chama de vampiro, não me chama de Drácula, mas para mim a mais criativa foi chupa-cabra. Mas porque incomoda. Até o ateu sabe o que aquilo ali representa. A verdade incomoda. E nós que somos portadores da verdade, incomodamos muita gente sim. E se a gente se deixa se abalar pela opinião dos outros, pelo gosto dos outros, a gente vai perder a nossa fé. Eu admiro muito os jovens, gosto muito do trabalho, apesar de estar ficando velho, fazer 35 anos já, mas é muito engraçado. É uma coisa meio clichê, acontece em todo lugar. O jovem aqui participa do ministério jovem, participa do grupo de oração, aí para lá participa dos coroinhas, tudo assim, né? Participa da igreja. Até o dia que passa numa faculdade federal. Aí começa, para de usar camiseta de santo, para de usar cadeia, aí depois só vai nas missas importantes, né? Aí chega um dado momento que virei agnóstico, virei cético. Quantos e quantos eu já não vi isso? Claro,
Não é algo extremo, tem as suas exceções. Mas a grande maioria perde. Eu tenho certeza que vocês podem ter filhos, netos, sobrinhos que passaram por isso. Perderam totais valores familiares. Não é fácil. Eu tenho parentes assim também. Porque vai se adaptando ao grupinho da faculdade e vai esquecendo Deus da sua vida. O grupinho da faculdade faz isso, então eu vou fazer também, né? Tem que agradar, né, o pessoal, né? Se eu quero me dar bem aqui, né? Então, meus irmãos, dar essa luz, usar dessa luz de Cristo, ser um Cristo, iluminar os irmãos, não é fácil. Porque tem muita gente que não quer aceitar essa luz na vida deles. Tanto é que, na segunda leitura de hoje, Paulo, falando a Sóstenes, que é o líder da comunidade de Corinto, né? Uma cidade que deu muito trabalho para São Paulo, né? Porque o pessoal misturava a religião grega com a religião judaica e misturava ali com os novos cristãos, então virava uma saladona a religião, né? Então foi uma comunidade no qual Paulo teve muito trabalho, né? E é interessante que é da comunidade aonde Paulo sai as suas passagens mais bonitas, né? Aonde ele diz, né, mais à frente, em Coríntios 13, né, ele vai dizer que mesmo que passe tudo, o amor vai permanecer, né? A ciência passa, tudo passa, só o amor fica, né? O amor que é Cristo, né? E é interessante que nesse trecho ele vai falar o seguinte: aos que foram santificados em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que foram batizados e crismados, chamados a ser santos juntos com todos, o que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, porque pela graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, Cristo está conosco. Independente do que aconteça. Eu sei que muitas vezes o silêncio de Deus nos incomoda. O silêncio de Deus às vezes traz uma coisa que afasta os homens, que é o medo. Mas nós precisamos confiar no agir de Deus em nossas vidas. Tem um filme que eu gosto muito, já indiquei algumas vezes, para quem não assistiu, assista. Se chama O Silêncio. São 2 padres jesuítas que vão evangelizar no Japão. E lá eles são extremamente perseguidos porque o budismo está ligado com a questão da monarquia japonesa, então eles têm muita dificuldade, né? E é muito interessante, tem um ator muito bom que interpreta o principal do filme, que é o Andrew Garfield, né? Fez aquele filme Até o Último Homem, né? Não sei se vocês já assistiram, que tem o Soldado Oz, né? Também tem aquele outro ator muito bom que é o Adam Driver, né? Ele fez aquele filme Casamento com a Scarlett Johansson, né? Também é um ator muito bom, né? E tem o Liam Neeson, né? Fez aquele filme lá, Corra que a Polícia Vem Aí, né? Mas também ele tem vários filmes muito bons, né? Um dos que eu gosto bastante é Batman Begins. Então, assim, é um filme muito bom, com atores renomados e muito bom para se assistir, né? E você assiste o filme, você também começa a se questionar o silêncio dentro de você. Mas não podemos acreditar nesse silêncio. Temos que confiar que Jesus Cristo está dentro de nós. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas precisamos confiar. Porque senão qualquer um que oferecer qualquer coisa aí no celular, você aceita. E não é assim que é para ser. Temos que confiar no agir de Deus em nossos corações. Vocês acham que o padre também não se questiona algumas coisas? Como certas coisas podem acontecer? Como Deus pode permitir isso? Eu não sei. Mas eu confio em Cristo. Eu confio no agir de Deus. E nós precisamos confiar no agir de Deus. E principalmente, meus irmãos, dar esse testemunho de vida.
Então, meu querido digníssimo diácono, querido povo santo de Deus, vocês que nos acompanham aí através das redes sociais, tenham essa consciência. Nós precisamos realmente valorizar o nosso batismo. Tem muita gente que eu brinco, né? Só vai na igreja em evento, casamento e batismo, né? E não é para ser assim. Temos que dar testemunho de vida, porque Cristo é importante na nossa vida. E assim viver a nossa fé plenamente. Amém? Professemos a nossa fé, creio.